Fala você, meu querido, fala você, minha querida. Eu sou o professor Welton Oliveira, aqui do canal Multi História. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda para mais uma nossa conversa. Hoje já comecei aqui pipocando, tô animadão pra gente entender sobre a unificação italiana. Ó, unificação italiana. Vocês estão vendo esse mapa aqui? Já passei direto aqui para vocês. Já estão vendo esse mapa aqui? Pronto. Isso aí é o que nós vamos chamar de Península Itálica. Beleza? Só que, ó, se inscreve no canal. Achou que ia começar sem isso, pô. Se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente postar aqui. Beleza? Vai lá no meu Instagram, me dá uma moralzinha também. Vou fixar no primeiro comentário aqui o link para o meu Instagram, prof.multi_história. É quase um palavrão, mas vai ser fácil. Clicou, foi lá no Instagram, seguiu e volta pro vídeo. Volta pro vídeo. Ó, seguinte. Hoje a nossa conversa é sobre unificação italiana. Eu já fui direto falando para vocês que isso aqui era uma península. O que é uma península? É um estreito de terra. Ó, o que é uma península? É um estreito de terra que se estende pelo mar. É um braço de terra, um pedaço de terra que se estende pelo mar. Então a península, ela vai estar ligada ao continente e vai se estender pelo mar. É isso, pô. É isso. Qual é o mar que banha toda a Península Itálica? É o mar Mediterrâneo, pô. Quero falar para vocês sobre os antecedentes logo, porque assim a gente já consegue pipocar, ó, antecedentes. Breve histórico, né? Seguinte, a Península Itálica, desde os tempos mais remotos, ela vai abrigar diversas melhorias, diversas revoluções, diversos acontecimentos importantes para a humanidade. Na história antiga, a Península Itálica vai ser responsável por abrigar o grande Império Romano. Roma fica na Itália. Pô. Bom, durante a Idade Moderna, ela vai ser responsável por ser a principal difusora, espalhadora de mercadorias que vão sair da Ásia até a Europa, que vão sair da África até a Europa. As pessoas vêm da PQP, pegam seus produtos, jogam lá na Itália e lá eles vão começar a vender para portugueses, para espanhóis, e esses vão revendendo. Então, primeiro ponto de chegada de mercadorias durante a Idade Moderna vai ser a Itália. Se vocês quiserem aula sobre grandes navegações, pipoquem aqui que eu faço para vocês também. Bom, só para vocês terem uma ideia da importância da Itália. Quando vocês viram lá, Renascimento, né, Botticelli, quando vocês viram lá Rafael, quando vocês viram lá, enfim, né, essa galera, a Capela Sistina, tudo mais, tudo isso vai acontecer na Itália, só que vai acontecer numa Itália ainda não unificada. Vai acontecer em territórios da Península Itálica, em estados, em principados, em reinados, em ducados da Península Itálica. Vejam esse mapa que eu tenho aqui para vocês e olhem o seguinte. Vocês estão vendo que tem colorações diferentes. Ó, esse aqui tem uma coloração, esse aqui tem outra coloração. E percebam que nós vamos ter nome. Aqui nós temos os reinos das duas Cilícias. Aqui nós temos o território da igreja. Nós temos o grão-ducado da Toscana. Nós temos o reino aqui de Sardenha, né? Enfim, quero que vocês entendam que essa galera não era um único território. Não era. E eles estavam lutando para se tornar um único território. Agora, como é que surge essa necessidade? Por qual motivo é que o pessoal da Península Itálica vai se insurgir e querer se tornar um único país, um único estado, uma única nação? Seguinte, nós vamos ter o Congresso de Viena, que vai ter como principal objetivo reorganizar a Europa após Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte veio com seu processo de expansão, seu processo expansionista, dominou uma galera de território e aí ele foi eliminado, ele foi extinguido. Só que quando Napoleão foi extinguido, alguns reis, algumas rainhas, algumas casas dinásticas estavam chupando o dedo. Tava assim, beleza, tomou meu território e agora? Eu vou dominar o quê? Não era Napoleão esse território? Bom, então vários países da Europa vão se reunir, vão fazer o Congresso de Viena
e vão dizer basicamente o seguinte: os reis e rainhas, as casas dinásticas que foram tomadas por Napoleão Bonaparte, vão ser restauradas. Então, se eu era rei, Napoleão veio e me desbancou, com a eliminação de Napoleão, eu voltei a ser rei daquela região. Só que tem um grande problema. Vários estudos demonstram que o Congresso de Viena vai ser basicamente uma grande partilha do território europeu para as principais potências daquele período. Então, a Áustria vai ficar com uma parte do território, França vai ficar com uma parte do território, Prússia vai ficar com uma parte do território. São os países potências daquele período. Só que qual é o BO? Depois desse Congresso de Viena, a gente vai ter parte do território da Itália governado por estrangeiros. Vamos entender? Por que vai surgir essa necessidade de unificar a Itália? Porque depois do Congresso de Viena, parte do território da Península Itálica passou a ser governada por estrangeiros, sobretudo austríacos e franceses. Batata. Expliquei para vocês. Fação, né? De boa. Vamos lá pipocar. Seguinte. A galera que queria unificar a Itália, queria unificar por duas vertentes. Nós vamos ter o Giuseppe Mazzini, que esse cara vai ser o responsável por querer unificar a Itália através de um viés republicano. O cara quer implantar a república na Itália. O cara vai pegar a pequena burguesia, a baixa burguesia. O cara vai pegar alguns intelectuais e vão dizer: pô, e aí? República, boy. Vamos instalar a república nessa bagaça. Esse cara aqui vai ser de extrema importância, porque vai ser ele quem vai ativar esse sentimento nacionalista na galera que mora nessa península itálica. Só que não vai ser a única vertente. Teloemos também Vítor Emanuel II, nada mais, nada menos do que o rei do reino de Piemonte, Sardenha. Ele é rei. Ele vai querer impor o quê? Uma monarquia constitucional, mas é uma monarquia, beleza? Quer impor uma monarquia no qual ele, o boy, né, Vítor Emanuel II, rei de Piemonte, Sardenha, será el rei. Agora vamos falar sobre esse processo de início da unificação. Bom, nós vamos ter aí o reino de Piemonte, Sardenha, beleza? Reino do Piemonte, Sardenha, esses dois aqui. O que é que acontece? O reino de Piemonte, Sardenha, ele vai ser um território no qual nós vamos ter determinado, o reino de Piemonte, Sardenha vai ser um território no qual nós vamos ter determinado desenvolvimento econômico, determinado desenvolvimento industrial. O reino de Piemonte, ele vai sair à frente dos outros porque ele apostou um pouco nessa revolução industrial, então ele já tinha diversos produtos. Só que nós temos alguns problemas. Era um território que fabricava, era um território desenvolvido, um território relativamente industrializado em relação àqueles outros territórios que estavam ali do lado. Só que a Itália, como eu tinha falado para vocês, era estratificada. Ela era toda divididazinha. Então imagine que o rei de Piemonte, Sardenha, ele pegava, produzia, só que cada vez que ele ia vender os seus produtos, ele passava por diversos reinos. Ele passava por diversos ducados. E cada reino que ele passava, ele ia ter que pagar imposto para esses reis. Cada ducado que ele passava, ele teria que pagar imposto para esses duques, certo? Além de que nós não tínhamos uma regulamentação em relação a pesos e medidas, e ainda nós não tínhamos uma única moeda. Então, cada território que eu passava, eu acabava trocando as minhas moedas por uma moeda diferente. E isso, inflacionava, beleza? Só para vocês entenderem, se eu tô lá no Goiás e eu quero sair para o Pará, sei lá, vou passar, certo? Só que eu tenho que pagar imposto. Todo estado que eu for passando, eu tenho que pagar um grande imposto. Só que o imposto que você paga entre os estados é relativamente baixo. Agora, entre países, é alto. Então, qual vai ser o principal problema a ser vencido? Vamos tornar esse... Qual vai ser a ideia do Vítor Emanuel II, o rei de Piemonte, Sardenha? Vamos unificar esse território, porque assim a gente tem um maior mercado consumidor e eu vou conseguir vender mais sem pagar imposto aduaneiro.
que é justamente esse imposto de país para país, de reino para reino. Beleza? Vamos lá pipocar. Então, esse boy ele está aí querendo essa expansão econômica. Falei para vocês esses problemas. Já quais são os problemas? O problema da estratificação, certo? O problema da estratificação, o problema da desunião monetária, o problema da desregulamentação de pesos e medidas, que eram totalmente diferentes. Então, imagina lá, chega na sua cidade, você vai no material de construção e diz: eu quero uma caçamba de areia. Beleza. Aí o cara vai ficar olhando para você: não, pô, mas aqui a gente não mede em caçamba, não. A gente mede em metros. Eu quero 3 metros de areia, eu quero 5 metros de areia e por aí vai. Então precisa haver uma regulamentação. Ah, altura, não, 30 mil quilômetros. Não, quilômetro não, pô, a gente mede aqui em pés. Pelo amor de Deus, né? Enfim, precisa haver uma regulamentação. Ó, enfim, nós vamos entender o próprio processo em relação à unificação. A galera da Itália vai querer fazer o seguinte: vai querer conquistar o reino que está sob domínio da Áustria, beleza? Imagine que esse reino lombardo-veneto, ele não estava fazendo parte tô riscando aqui para vocês. Ele não estava fazendo parte do território italiano, certo? Do território da Península Itálica. Ele era parte de quem? Ele era parte do território austríaco. Então o que é que vai acontecer? A Áustria vai querer dar esse território? Claro que não. Só que os italianos, a galera que está querendo unir essa Itália, quer esse território. E eles vão fazer da seguinte forma: ó, vão olhar para a França e vão dizer: bicho, vamos fazer uma aliança. E aí você me ajuda a conquistar aquele território dos austríacos. É isso. A França vai dizer: pô, beleza. Agora só se você me der algum território. Então, a galera que está na Itália diz: beleza, eu vou lhe dar outros territórios. Então vai ser assim, dessa forma. A galera que está na Península Itálica quer um território que, pelo processo do Congresso de Viena, passou a pertencer à Áustria. Então, a galera da Itália vai se reunir com os franceses, vão guerrear para conseguir esse reino de Lombardo-Vêneto, certo? Estava olhando o mapa. Esse reino de Lombardo-Vêneto, que pertence à Áustria, de acordo com o Congresso de Viena. Só que em troca, eles vão ter que dar 2 territórios à França. E eles dão. Só que esses territórios que eles deram à França, parte deles pertenciam à igreja. E a igreja vai dizer: pô, você tá dando meu território, bicho, tá errado isso aí. Então, os franceses católicos da igreja católica, eles começaram a achar ruim essa tomada dessa região pela França. E aí a gente vai ter já uma treta entre a França e a galera do movimento de unificação da Itália. Já vai ter uma treta. Só que o que é que eu quero que vocês entendam? Uma parte ao norte já foi conquistada. Falta a gente conquistar a parte sul. O reino das duas Sicílias pertenciam à França. E a parte do centro. Porque a parte do centro pertencia à igreja. Então o que é que vai acontecer? A gente vai ver no processo de unificação alemã que nós vamos ter a guerra franco-prussiana entre a Prússia e a França. Quero que vocês entendam que desde o período da Idade Média, o território do centro da Península Itálica ele pertencia à igreja. E quem fazia a proteção desse território era a França. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. Guarda essa informação na sua cabeça. O que é que vai acontecer? Falei aqui para vocês sobre essa treta com a França, né? Enfim, mas a gente vai precisar unificar o norte e o sul. O norte foi unificado, né? Agora, o norte passou a pertencer à Itália, graças à ajuda dos franceses, só que os franceses já estão tretados com os italianos. E eles querem a ajuda desse território aqui. Eles querem conseguir esse território aqui. O rei, Vítor Emanuel II, vai conseguir esse território guerreando, certo? Esse território, então, gente, vai ser conseguido graças à ajuda de Giuseppe Garibaldi. Quem foi Giuseppe Garibaldi? Ele foi um dos líderes da unificação italiana. Giuseppe Garibaldi teve algumas passagens aqui pelo Brasil. Ele acabou ajudando na Farroupilha, na Revolta Farroupilha. Querem uma aula sobre Farroupilha? Eu faço para vocês. Enfim, e ele vai acabar retornando à Itália. Lá, ele vai se tornar o líder desses camisas vermelhas que vão lutar pela unificação italiana. O que é que eu quero que vocês percebam? Seguinte,
Esse cara vai ser o responsável por conseguir o território das duas Sicílias. Então, já foi unificado o território ao norte com a ajuda dos franceses, depois eles tretaram com os franceses, os italianos tretaram com os franceses. O território do sul foi conseguido graças à ajuda de Garibaldi. Agora falta o território do centro, certo? Eu tinha falado para vocês, eu pedi para vocês guardarem a informação de que esse território do centro pertencia à igreja desde muito tempo e que ele era guarnecido pelo exército francês. Só que no âmbito da Guerra Franco-Prussiana, os franceses vão acabar lutando e vão ter que desguarnecer esse território do centro. Ou seja, eles vão tirar os seus militares para lutar contra as investidas militares dos prussianos. Então a igreja vai ficar meio que sem exército nessa região. Vai ser muito mais fácil de ser tomada. Então a gente vai ter, por fim, a tomada desse território pelos responsáveis por unificar a Itália, certo? Então, assim, nós vamos ter aí o processo finalizado, sobretudo com a prisão de Napoleão III, que era o rei da França, que era o monarca da França. Com isso, nós vamos ter essa grande vulnerabilidade e os italianos vão acabar tomando aí Roma. Assim, a Itália vai conseguir passar por esse processo de unificação e se tornará uma só, apesar de Roma não aceitar que foi unificada pela Itália. Vale salientar que até os dias de hoje, o Vaticano, ele é um estado, ele é um país dentro de outro país, certo? Se vocês querem que eu comente sobre essa questão do Vaticano ser um país dentro de outro país, falem aqui comigo, beleza? Gente, comentem aqui se vocês querem esse assunto, mas a nossa aula é basicamente isso. Ó, meu muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Beijão, valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Fui!